Se colocássemos todo o dinheiro de Jack Ma de um lado e do outro lado, colocássemos os princípios que o tornaram um dos homens mais ricos do planeta, qual lado você escolheria? A maioria das pessoas, sem pensar duas vezes, apontaria para o dinheiro. Mas Jack Ma fez exatamente o contrário. Ele escolheu princípios, escolheu visão, escolheu fé, mesmo sem perceber. E o mais impressionante, muitos dos fundamentos que guiaram a mente do fundador do Alibaba já estavam descritos há milhares de anos nas páginas da Bíblia. O que você vai descobrir hoje não é uma teoria bonita sobre fé ou sucesso. É a verdade nua e crua. Os segredos da riqueza duradoura já estavam revelados e Jack Ma os seguiu, mesmo sem saber. Se você está cansado de correr atrás do dinheiro e nunca alcançar, talvez esteja faltando aquilo que Jack Ma encontrou: sabedoria. Jack Ma não nasceu rico. Ele falhou na escola. Foi rejeitado em mais de 30 entrevistas de emprego. Até o KFC disse não para ele. Um fracassado aos olhos da sociedade. Mas aqui está a primeira grande verdade que a Bíblia ensina e que mudou o destino de Jack Ma. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Jack entendeu cedo que o mundo não recompensa vítimas, mas sim solucionadores de problemas. Ele decidiu estudar, aprender, entender o mundo dos negócios e da tecnologia, mesmo sem saber programar uma única linha de código. Ele usou o conhecimento como escudo contra a mediocridade. Hoje, milhares buscam atalhos para enriquecer, ignorando o fundamento mais sólido de todos: sabedoria. E não estamos falando de informação aleatória. Estamos falando de sabedoria prática, aplicada, aquela que transforma um lavrador em empresário, um camelô em milionário. Quem busca sabedoria, constrói um império. Quem busca atalhos, constrói armadilhas. Esse é o primeiro princípio bíblico que Jack Ma seguiu sem saber: buscar a sabedoria acima de tudo. Provérbios 3:13 diz: feliz é o homem que encontra sabedoria, o homem que adquire entendimento. Enquanto outros buscavam riquezas imediatas, Jack buscava visão de longo prazo. Sabia que o verdadeiro ouro está no que você carrega na mente, não no bolso. E aqui está um ponto de virada para você que está ouvindo. Quanto do seu tempo é investido hoje em sabedoria prática? Você passa mais tempo no entretenimento ou no desenvolvimento? Já parou para pensar que talvez a sua vida financeira esteja travada não por falta de oportunidade, mas por excesso de distração? Se quiser ver mudanças reais, comece a alimentar sua mente com aquilo que transforma. Livros, mentores, conhecimento. É isso que separa quem sonha de quem realiza. E se isso já fez sentido para você, me conta nos comentários. Qual foi o último livro que você leu que te fez pensar diferente? Compartilha. Alguém pode se inspirar com a sua resposta. Mas buscar sabedoria não é tudo. É preciso aplicá-la. E aqui entra o segundo princípio bíblico que Jack Ma seguiu sem perceber: plantar antes de colher. Gálatas 6:7 já dizia: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Enquanto muitos esperavam o retorno antes do esforço, Jack Ma investia tempo, energia e até fracassos, sem ver resultados imediatos. Ele sabia que a colheita não acontece na mesma estação do plantio. Foram anos trabalhando sem garantias, ensinando inglês de graça, estudando de madrugada, acreditando em um futuro que ninguém mais via. Hoje, a maioria das pessoas planta distração e reclama de escassez. Planta medo e colhe estagnação. Planta desorganização e colhe dívidas. A vida financeira, assim como a vida espiritual, segue leis invisíveis, mas poderosas. E a lei da semeadura é uma das mais implacáveis. Sabe por que isso importa? Porque estamos cercados de gente querendo colher o que nunca plantou.
Pessoas que querem liberdade sem disciplina, riqueza sem sacrifício, sucesso sem preparo. E isso explica por que tantos vivem frustrados. Jack Ma não caiu nessa armadilha. Ele escolheu plantar valor. Criou soluções reais para milhões de pessoas. E quando você resolve problemas, a recompensa vem. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Por isso, a pergunta que você precisa responder é: o que você está plantando hoje? Suas ações estão alinhadas com a vida que você quer colher daqui a 5 anos? Se a resposta for não, talvez seja hora de mudar o tipo de semente. E mudar agora. Essa mudança, porém, exige algo que a maioria despreza: disciplina. E é aqui que entramos no terceiro princípio bíblico que Jack Ma viveu sem saber: o poder do trabalho diligente. Provérbios 10:4 é direto: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Jack Ma acordava cedo, dormia tarde e trabalhava sem glamour. Ele não esperava motivação, ele agia. Nos primeiros anos do Alibaba, ele não tinha escritório chique nem apoio de investidores. Tinha apenas uma ideia e um time pequeno que acreditava junto com ele. Hoje, muitos querem construir grandes negócios, mas desprezam o trabalho árduo. Querem colher milhões com vídeos, redes sociais ou ideias mirabolantes, sem entender que até o sucesso digital exige consistência e suor. A Bíblia nunca disse que enriquecer é errado. O erro está em amar o dinheiro acima de tudo. O que ela ensina e o que Jack Ma viveu é que prosperidade exige esforço, exige repetição, exige fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se quer. Quem espera motivação para agir nunca sai do lugar. A verdadeira disciplina nasce da clareza de propósito, e Jack Ma tinha isso. Sabia onde queria chegar, e quando você tem um porquê forte o bastante, nenhum como é difícil demais. É por isso que muitos começam empolgados e param na metade, porque estão se movendo por impulso, não por propósito. E talvez seja essa a peça que falta no seu quebra-cabeça financeiro: propósito, disciplina e consistência. Mas e quando tudo dá errado? Quando os resultados demoram? Quando você planta, trabalha, se esforça e nada muda? É aí que entra o quarto princípio bíblico que sustentou Jack Ma: a fé nos pequenos começos. Zacarias 4:10 diz: quem despreza o dia das pequenas coisas? Jack Ma não começou gigante. O Alibaba nasceu num pequeno apartamento, com uma conexão de internet lenta e um grupo de amigos. Mas ele acreditava. Mesmo quando ninguém mais via valor, ele via. Mesmo quando o mundo dizia: isso não vai dar certo, ele mantinha a visão. E esse é um princípio poderoso que a maioria ignora. A fé que sustenta a visão antes que ela se torne realidade. Talvez você esteja num pequeno começo agora. Seu negócio ainda não decolou. Seu canal ainda tem poucos inscritos. Sua renda ainda não cobre todas as contas. Mas se você crer e continuar plantando, trabalhando e crescendo, o invisível vai se tornar visível. Jack Ma não tinha dinheiro, mas tinha visão. E isso vale mais do que qualquer capital inicial. Começar pequeno não é problema. O problema é parar cedo demais. O mundo é cheio de gente que desistiu no último metro antes de encontrar o ouro. Não cometa esse erro. Valorize o começo. Cresça onde você está. Use o que tem. E creia, se for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. E por fim, chegamos ao quinto princípio bíblico que transformou a jornada de Jack Ma: servir aos outros. Marcos 10:45 já nos ensinava que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é exatamente isso que os maiores empreendedores da história fazem: servem, entregam valor, resolvem problemas reais. Jack Ma não construiu o Alibaba pensando apenas em lucro.
Ele queria facilitar a vida dos pequenos empresários chineses, conectar produtos locais com compradores internacionais. E foi essa mentalidade de serviço que atraiu milhões de clientes e bilhões de dólares. Quem serve com excelência, prospera. Essa é uma lei invisível, mas real. Quanto mais pessoas você ajuda, mais prosperidade você atrai. A maioria das pessoas fracassa porque pensa apenas em si mesma. Criam negócios baseados no próprio ego, não nas necessidades do outro. Mas Jack fez diferente. Ele pensou grande, sim, mas começou servindo pequeno. E isso mudou tudo. Se você quer mudar de vida, comece perguntando: como posso servir melhor? Quem posso ajudar com o que eu já sei? Essa simples mudança de mentalidade pode desbloquear oportunidades que estavam invisíveis até agora. E talvez você esteja pensando: mas eu não sou o Jack Ma, não tenho as mesmas oportunidades. Verdade, mas você tem os mesmos princípios à disposição. A mesma sabedoria milenar que guiou reis, profetas e bilionários. Os princípios não mudam. O que muda é quem decide aplicá-los. E aqui está o ponto. Você vai continuar ignorando o que funciona ou vai colocar em prática o que a Bíblia já ensina há séculos? O que Jack Ma fez, talvez sem perceber, foi aplicar verdades eternas em um mundo moderno. Ele buscou sabedoria, plantou com paciência, trabalhou com disciplina, teve fé nos pequenos começos e serviu com excelência. Não há fórmula mágica. Há princípios, e os princípios certos produzem resultados certos. Se isso fez sentido para você, compartilha. Nos comentários, qual desses princípios você vai aplicar ainda hoje? Talvez a sua resposta inspire alguém que está travado. E se você ficou até aqui, já deu um passo além da maioria. Agora, o próximo passo é agir. Porque no final, o mundo não muda por quem ouve, mas por quem aplica.